O governo de São Paulo anunciou um pacote de 600 milhões de reais voltados para o agronegócio do estado. Então vamos entender melhor sobre isso. Quem chega aqui no Record News Rural é o Guilherme Piai, que é secretário de Agricultura e Abastecimento. Guilherme, bom dia, seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês falando do agro de São Paulo. Bom, o AgriShow é um momento importante, a gente sempre espera, anúncios, e o governo de São Paulo esse ano veio com um anúncio de peso, um valor importante, bem no momento, inclusive, que a gente enfrenta juros elevados, aqui no Brasil. Com certeza, um momento crítico do setor, com juros elevadíssimos, e merecia, porque a AgriShow, com 30 anos de realização, é a maior feira do agronegócio do mundo, e mesmo perante as dificuldades, eu andei mais de 20 stands hoje, e está muito claro que vai quebrar o recorde do ano passado, e em torno de 10 a 15% a mais de vendas. Isso a gente está falando num faturamento de 15 a 17 bilhões de reais. Nos deixa muito feliz e prova que o agronegócio conseguiu se desvincular de políticas públicas. O setor é muito forte, a iniciativa privada veio firme e o produtor rural brasileiro tem muita resiliência. E o governador Tarcísio veio aqui e anunciou 12 entregas. 12 entregas importantes, relevantes, que vão deixar legado em todas as áreas. Deixou o maior seguro rural da história de São Paulo, foram 100 milhões de reais. São Paulo é o único estado do Brasil que faz essa subvenção estadual, que ajuda o produtor na hora dele contratar o seguro dele, e com isso a gente fica menos exposto a riscos climáticos. O Brasil hoje tem o seguro rural mais atrasado do mundo. A gente não consegue ter cobertura de 12% da nossa área. Os Estados Unidos cobre 80%, 90%, a China cobre 70%. Então a gente está muito feliz de ser modelo para o Brasil em seguro rural. O governador anunciou o maior FIAP da história do estado de São Paulo, que é o Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista, que é empréstimo com juros subsidiado, 3% ao ano de taxa, com 2 anos de carência para pagar. No Protrator, nós estamos pagando metade da taxa de juros, que está em torno de 14% a 16%. A Secretaria de Agricultura, pelo FIAP, vai pagar metade da taxa de juros para o produtor. Tenho certeza que também vai ser um grande sucesso. Lançamos aqui com a Desenvolve o Irriga Mais São Paulo, parceria com a Copercitos, que é uma grande cooperativa, tem 50 mil cooperados, juros de 0,78 ao mês, dá praticamente 9% ao ano. E 200 milhões de reais, está sendo um verdadeiro sucesso. Eu acho que essa linha esgota aqui na AgriShow. E a Desenvolve também lançou a Agromáquinas SP, com juros de 12% a 14%. A Baldan, a Marquesan, entre outras empresas de máquinas, se credenciaram e já nos deram feedback que estão vendendo muito pela atração dessa taxa de juros. E o Plano Safra, que a gente tanto esperou, não chegou. E todo ano essa insegurança. Quanto vai vir, qual vai ser a taxa de juros, quanto a gente vai ter de recurso disponível. E esse Plano Safra, que era lançado em junho, está ultrapassado. Isso é da década de 70. Hoje você planta o que você quiser, aonde você quiser, o ano inteiro. O agro se modernizou muito. Isso tem que estar na LDO, com previsibilidade, para dar segurança jurídica para o setor. Se isso estivesse pronto agora, para essa feira, por exemplo, a gente estaria faturando muito mais do que 15 ou 17 bi. E a gente está sentindo essa falta. Sim, com certeza. E também foi anunciado um apoio com relação à logística rural, Teve 200 milhões para a logística rural, estradas rurais, pontes rurais. São Paulo tem quase 200 mil quilômetros de estradas rurais, 7 vezes mais do que o que tem de via asfaltada. E a estrada rural é de dignidade, para escoamento de mercadoria, para levar um filho para a escola. E a gente vai reformar e melhorar essas estradas, inclusive 2 aqui em Ribeirão, 2 trechos que as obras já começaram. A gente está muito feliz por isso. O governador mandou o projeto de lei para a Assembleia Legislativa, para valorizar as carreiras da Secretaria, carreiras de 1976, 1984, nunca modernizadas e modernizadas agora, valorizando os veterinários, os agrônomos, os assistentes técnicos, os pesquisadores, pensando no futuro da pesquisa. E eu homologuei um concurso agora com quase 40 pesquisadores que vão vir para o nosso time da APTA, que é a Agência de Pesquisa do Estado de São Paulo, com o IAC, que tem 138 anos, com o Instituto Biológico, Instituto de Zootecnia, uma joia rara de São Paulo. Um país sem pesquisa, sem ciência e sem inovação é um país fadado ao fracasso.
E o governador entendeu essa necessidade de modernizar, de valorizar os salários e também um grande legado que seria esperado por décadas e a gente conseguiu entregar nessa AgriShow, fora crédito, fora seguro, fora o primeiro modelo de manual de compensação para parques estaduais e unidades de conservação, para o produtor conseguir compensar sua reserva legal. Primeiro modelo do país que a gente conseguiu tirar do papel e com isso os parques estaduais vai conseguir não só o governo capitalizar, mas também o privado cuidar e zelar por esse patrimônio que ele está comprando. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso então, porque muitas vezes quem não é do agro não entende toda a cadeia que tem envolvendo a sustentabilidade e o meio ambiente, né? Inclusive foi lançado um fundo de investimento, né, que vai inclusive garantir ainda mais incentivos nesse sentido, né? Biocombustíveis, perfeito. O agro de São Paulo hoje é um dos mais sustentáveis do mundo. Nós temos 25% de área preservada. O Código Florestal brasileiro é o mais exigente do mundo, ele pede 20%. Nós temos 25% a mais que ele pede, porque 5% de 20% é 25%. Ninguém no mundo tem um Código Florestal que exige isso. Na Europa, quando pediram para os produtores de lá preservarem 4%, eles pararam a Europa e jogaram o esterco em prédio público. Então ninguém no mundo faz o que o Brasil faz. Nenhum país do mundo tem o CAR, só o Brasil, que é o Cadastro Ambiental Rural, que é o raio-x ambiental da propriedade. Em São Paulo, nós já validamos 120 mil CARs, vamos validar 200 mil esse ano, que é 50% das nossas propriedades, é mais que o Brasil inteiro em conjunto. Então, isso, e fora tudo isso que eu falei, nós temos uma meta de reflorestamento de quase 1 milhão de hectares. Então, a gente é exemplo para o mundo, não só em produção, que a gente está quebrando recorde. O São Paulo hoje é o estado que mais exporta no agro brasileiro, com 3% do território nacional, nós estamos em primeiro lugar. Mas também em preservação. A gente está crescendo em produção e crescendo em preservação e sustentabilidade. Secretário, adora andar pelo interior de São Paulo, né? Que a gente vê de pertinho a potência do nosso agro, mas o agro paulista ele tem se expandido, inclusive com outras culturas. A gente sabe da força da cana, por exemplo, da laranja, mas tem muito mais, né? Muito mais. São Paulo tem algumas particularidades. Primeiro, nós somos o estado do Brasil que tem a maior diversificação de culturas. E isso é muito bom. Quando você depende de poucas culturas, quando vem fenômenos climáticos, você tem uma quebra de produção muito grande. Aqui nós temos a cana-de-açúcar, que é uma cultura mais resistente à seca, com quase 6 milhões de hectares. E hoje não dá para você falar em transição energética no mundo sem a cana, porque da cana a gente aproveita tudo. Nós temos um pré-sal caipira dentro de São Paulo. Todos os combustíveis renováveis que o mundo está olhando, etanol de primeira geração, de segunda geração, biogás, biometano, SAF, que é o combustível sustentável de aviação, hidrogênio, vai vir da cana-de-açúcar. E a nossa balança comercial está muito forte também na questão da proteína. A proteína passou sucos em São Paulo, está em segundo lugar, só perdendo da cana-de-açúcar, do setor sucro energético, né? Açúcar e etanol. Nós estamos crescendo mais de 20% ao mês nas exportações de proteína. Nossa pecuária aqui também é a mais sustentável do mundo. Nós somos o estado que tem o maior número de plantas frigoríficas do Brasil, o maior número de confinamentos do Brasil, um estado terminador de gado. A gente traz gado do Brasil inteiro para terminar aqui, um gado precoce, um gado sustentável. Tem confinamentos, pegando os estercos e colocando em caldeira de usina para produzir biometano. Biometano é um combustível renovável, um gás que substitui o diesel. E quando substitui o diesel, diminui em 90% as moléculas dos gases do efeito estufa, do aquecimento global. Então, olha a economia circular da pecuária paulista. Os confinamentos, de cada 10 quilos de trato do gado, mais de 8 quilos são resíduos de agroindústrias. Então, ambientalmente, com segurança, com dados técnicos, ninguém no mundo faz perto do que São Paulo e o Brasil faz no agronegócio. Pois é, vamos falar um pouquinho mais de exportação então, porque, por exemplo, nesse primeiro trimestre teve superávit de quase 5 bi, né? Então a gente vê realmente essa potência também quando o assunto é mercado internacional. E aí é legal a gente também trazer uma reflexão sobre como que isso traz emprego, né? Emprego e renda para o Estado. O número de empregos no agro ele é gigantesco. Saiu uma matéria falando que o emprego no agro diminuiu. Mentira. Pode ter diminuído da porteira para dentro por causa dos investimentos pesados em tecnologia. Mas com o aumento de produção
e o Brasil em poucas décadas deixou de ser um importador de alimento para o maior exportador do mundo, a cadeia geral das agroindústrias, o número de empregos no agro aumentou e aumentou muito, porque tem que ter logística para escoar essa produção, tem que ter mercado financeiro para vender essa produção, tem que ter as agroindústrias para processar essa produção, e o emprego no agro não para de crescer e de aumentar. E com isso, com essa balança comercial, aqui em São Paulo, por exemplo, o agro representa quase 45% da balança comercial do estado. E esses números de PIB que a gente vê do agro não considera as cadeias indiretas, como eu disse. Então, quando você olha como um todo, o agro com certeza é o principal setor desse país e é a única vocação que a gente tem. Os países no mundo que cresceram, que se desenvolveram, como o Japão, entendeu que a vocação dele é a tecnologia. Como a Coreia do Sul entendeu a vocação dela. Como os Estados Unidos. A vocação brasileira, isso está escancarado, é o agronegócio. É o único jeito desse país deixar de ser colônia. E a gente, ao invés de exportar commodities, exportar valor agregado. Ao invés de exportar soja, o óleo de soja. Ao invés de exportar o amendoim, a pasta de amendoim. Ao invés de exportar o etanol, combustível sustentável de aviação. Ao invés de simplesmente exportar carne premium, embalada, cortes internacionais. Só com isso, com essa agregação de valor, dá para multiplicar por 3, 4, 5 ou até 6 vezes o que a gente já exporta na balança comercial. E quando a gente aprender e realmente valorizar as mulheres e os homens do campo, que são nossos verdadeiros heróis, ninguém segura esse país. Agora, secretário, está com botina no pé, chapéu, bateu perna aqui na AgriShow e com certeza ouviu muita demanda, né? Quais são as principais preocupações dos produtores nesse momento? São várias preocupações. A primeira delas são os juros altos, né? Os nossos juros hoje é um dos mais altos do mundo e isso inviabiliza muitas operações. Por isso que a gente correu para vir com o FEAP, com o Seguro Rural, com o Protrator, com o Agromáquinas SP, com o Irriga Mais São Paulo, porque a gente sabia que isso ia ser um desafio para essa feira. Segunda preocupação, seguro rural. Terceira preocupação, armazenagem. Nosso país tem um déficit de armazenagem gigantesco, é uma vergonha. Nossa safra fica nos caminhões a caminho do porto, nos caminhões a caminho da cooperativa. A gente não dá conta de armazenar o que a gente produz. Irrigação. Nossa média de irrigação é metade da média mundial. E através da irrigação você tira 3 safras, você tem segurança de produção, você produz muito mais numa área menor, com sustentabilidade. Conectividade também é uma coisa que nos pedem muito, a gente expandir a internet para todo o campo paulista, porque com isso, além de você levar dignidade, lógico, você aumenta muito a produção, com a agricultura de dados, agricultura de precisão, sem choramento. Então a gente está trabalhando muito também num programa de conectividade rural aqui em São Paulo. Então são vários desafios. Se a gente olhar todos esses desafios, conectividade, armazenamento, irrigação, crédito, seguro, a gente vê pastagem degradadas. O Brasil tem 90 milhões de hectares de pasto degradado. É mais do que a agricultura brasileira usa. Quando a gente vê que o Brasil está num patamar gigantesco em relação ao agro, a gente vê o quanto dá para a gente crescer e o quanto dá para a gente expandir. E o melhor de tudo, plantando árvores. O Brasil consegue dobrar a sua produção plantando árvores e preservando. Só em assentamentos no Brasil nós temos 92 milhões de hectares, mais que o agronegócio brasileiro usa. Só em pasto degradado nós temos 90 milhões de hectares, mais que a agricultura brasileira usa. Só da gente tornar isso áreas produtivas, cultiváveis, fora a pegada climática, que quando você recupera um pasto degradado tem toda uma pegada climática, nisso você está estocando o gás carbônico no solo, você consegue melhorar a balança comercial, PIB, geração de emprego, renda, prosperidade. A FAO tem um estudo que recuperar pasto degradado é melhor do que distribuição de programas sociais. Porque você pega uma área ociosa, degradada e leva prosperidade para a mulher e para o homem do campo. Bom, e a gente vai estar aqui sempre acompanhando tudo isso, a gente torce muito pela superação dos desafios mesmo, né? Estamos sempre de portas abertas, secretário, foi muito bom te ouvir, ter esse panorama todo. Um bom dia e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade, um abraço a todos e muito obrigado
a todos vocês, produtores rurais, mulheres e homens do campo, pelo que vocês fazem pelo nosso estado e pelo nosso país. E essa edição do Record News Rural vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!